Dianópolis, a conhecida Terra das Dianas, completa 132 anos de emancipação política. A história dos nossos antepassados já foi contada em livros e retratada para o cinema, como em O Tronco, inspirado no romance homônimo do escritor goiano da Academia Brasileira de Letras, Bernardo Ellis. Diversos livros importantes foram escritos sobre o tema, como o clássico Quinta-feira Sangrenta, de Oswaldo Rodrigues Póvoa. Outro escritor que tem se dedicado de forma abnegada a retratar o tema em vários livros, como No Tribunal da História, é Abílio Volney Aires Neto, assim como seu irmão e também escritor, Voltaire Volney Aires. Em Abílio Volney, Suas Glórias, Suas Dores. Essa história do denominado Barulho, de 1919, já foi contada e recontada diversas vezes, sob inúmeros olhares e nuances, de forma ficcional e real, revolvendo fatos que, para muitos, representam sofrimentos e lembranças de um tempo difícil. Mas Dianópolis segue firme, mantendo a sua vocação inegável para a cultura, principalmente no terreno das letras, fértil em produzir escritores, detentora de uma academia literária pujante e liderada pela professora Nizinha, grande incentivadora cultural e presença marcante na cena cotidiana dos dianopolinos. Isso vem desde os imensos Coquelim Indiana, passando pelo Padre Magalhães, professor Carlos Alberto Volney e tantos outros. Dianópolis é terra de grandes homens e mulheres. Eu gostaria de citar uma que passa quase despercebida na história, Belti. Ela era filha de Palmira e neta do coronel Abílio Volney. Ela sim foi uma verdadeira Marte e se insurgiu contra a ordem estabelecida em pleno início do século XX. O avô, líder natural da família, queria lhe impor o casamento com um homem de destaque na sociedade, como era a praxe da época. Filha do primeiro casamento de Palmira, Belti teve a ousadia de se apaixonar por Tarsilo Vieira de Melo, de Barreiras, na Bahia, e que foi um importante político brasileiro. O problema é que Tarsilo era casado com Dina Faria Vieira de Melo, filha do médico Abílio de Farias, baiano que se casou com Alzira, filha do coronel Abílio Volney, irmã de Palmira, mãe de Belti. Portanto, Dina e Belti eram primas. O seu avô, como se sabe, era médico prático e farmacêutico, e Belti o auxiliava na manipulação de fórmulas. Conhecedora prática de química, ela elaborou a sua própria cicuta e preferiu a morte a ter que se casar por imposição. Qual Romeu sem Julieta, morreu em nome do amor. Belti desafiou o rígido sistema patriarcal que imperou em sua época e abdicou da própria vida para encontrar a liberdade. De toda essa história envolvendo o povo de Dianópolis na primeira metade do século XX, Belti é uma das personagens mais fascinantes e inexplicavelmente ignorada. Fora a tragédia pessoal, essa sim é uma bela história. Uma história de resistência. Se o movimento feminista soubesse da existência de Belti, exigiria uma estátua sua numa das praças de Dianópolis. Ela fez algo diferente. Talvez tenha sido a única vítima real do coronelismo no duro. Quem era dirigente ou influente no sistema não pode ser considerado vítima. Ela sim, mas isso era normal naquela época. Nossas bisavós e avós devem ter sofrido o mesmo. Mas eram as regras. Disse-me Marcelo Aires a respeito desse assunto. De fato, se alguma beleza pode ser extraída de todo esse triste episódio, ela está em Belti, em sua atitude de coragem, de enfrentamento e resignação. Mas o fim de Tarsilo e Dina também não foi menos trágico. Ele, deputado no Rio de Janeiro, foi atropelado e morto na porta de casa. Dina, muito depressiva após o episódio, se atirou do 6º andar do prédio em que morava, na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Só essa história é suficiente para um livro, tarefa a qual pretendo me dedicar na velhice. Mas, de fato, é mesmo incrível que ainda não exista uma estátua de Belti numa das praças de Dianópolis. Aliás, é impressionante que muitos sequer tenham ouvido falar em seu nome. Que ouçam agora e não se esqueçam dessa grande personalidade da Terra das Dianas, berço de mulheres incríveis que justificam o nome feminino da cidade.